Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, sou o Alan. O vídeo de hoje é sobre um card game, né, cooperativo que eu tenho há muito tempo e antes de tê-lo eu tinha uma enorme curiosidade, né, a respeito dele, mas eu nunca o adquiri, né, no passado porque eu sempre o achei muito caro, inclusive eu acho ele caro até hoje. Aí, naquela velha história, né, às vezes aparece alguém se desfazendo, eu consegui pegar ele e a sua expansão por um preço bem bacana na época, um preço interessante, tá? Então o vídeo de hoje é muito legal de jogar. The Grizzle. Can friendship be stronger than war? Cara, como isso aqui se aplica no jogo? Será que a amizade pode ser mais forte que a guerra? E eu vou falar um pouquinho da sua expansão também. The Grizzle at your orders. Qual que é a ideia do The Grizzle? Né? The Grizzle é um joguinho da Cool Mini or Not, mas na verdade ele é da Sweet Games, né? A versão americana dele é da Cool Mini or Not. Ele joga lá de 2 a 5 jogadores na caixa base. A expansão tem uma regrinha para jogar solo, bem legal, funciona. Ele coloca idade acima de 14 anos, é isso mesmo, com os pequenininhos não dá para jogar. Ele coloca tempo médio de 30 minutos, só que você não vai jogar isso aqui durante 30 minutos, você vai jogar isso aqui durante muito mais tempo que isso, porque o jogo é viciante. Qual que é a ideia? Você vai ter um deck de cartas, né? Deixa eu pegá-las aqui rapidamente. Vamos lá. Então você vai ter as cartas. E eu sempre pego a caixa errada aqui. Pronto, estou pegando da missão. Você vai ter um deck de cartas, né, que são os trials, os desafios. E você vai ter algumas cartas de marcação na mesa, que é a carta de paz e a carta dos que serão lembrados, né, que na verdade é o nome de todos os personagens do jogo. Além disso, você tem as cartas dos companheiros. A arte desse jogo é belíssima, é um show à parte. E cada um deles tem um Lucky Charm desse lado aqui que eu vou explicar rapidinho como é que funciona, tá? Então qual que é a ideia do jogo? Você vai abrir um número de cartas na mesa, que vão ser as cartas de missão. Então vamos pegar algumas aqui, ó. Então, vamos dizer que essas são as cartas de missão na mesa, tá? Qual é o objetivo do jogo? Você tem que jogar, só que sem falar, ok? Então assim, é pura leitura de mesa e leitura dos seus amigos. As cartas de uma maneira a que todo mundo tenha jogado e que não se repitam 3 símbolos, sejam eles desenhos ou cores ou coisas do cenário. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma repetição quase tripla já. Temos 2 máscaras, 2 terrenos nevados e só, ok? E aqui ainda tem uma armadilha, tá? Que é uma das coisas que mais faz a missão falhar. Então, como é que você joga? Na sua vez, você é obrigado a jogar uma carta e você vai jogando até o momento que você queira sair, né? Que é o withdraw, tipo, você desiste da missão e sai fora. Toda vez que você desiste da missão, você vai ganhar um tokenzinho de café. Cadê ele aqui? Ó, vou mostrar ele. Que é uma das grandes sacadas desse jogo. Então, todo mundo tem que ir jogando para eliminar a sua mão de cartas, tá? Então você vai ter 2 pilhas no jogo. Uma pilha de cartas que vai ficar aqui nas cartas de paz e a outra que vai ficar aqui. Essa pilha aqui, ela sempre vai alimentar essa, ok? O objetivo é esvaziar essa pilha. Se por alguma acaso, contrário, perdão, o objetivo é esvaziar essa pilha. Se por alguma acaso essa pilha aqui esvaziar, né, com os números de cartas que vão entrando para serem desafiadas, você perdeu o jogo porque significa que todo mundo morreu, aparece o nome dos personagens. Se por algum acaso essa pilha ficar vazia e aparecer essa carta no fundo, você venceu a guerra, né, você conseguiu superar a guerra. Então, e outro tipo de carta que você tem também são os Hard Knocks, né, aqui ó, Wounded, Count has 1 Hard Knocks. Então aqui é um hard knock tranquilo, né? Mas tem uns que eles têm umas características bem ferradas, tipo isso aqui, esse Phobia, por exemplo. Quando você pega uma carta dessa e você joga, ela vai ficar na frente da sua área de jogo e ela também vai contar para aquela contagem que eu coloquei, tá? Então qual que é o segredo desse jogo para você se dar bem? É saber a hora certa de pular fora da missão, ok? E você lê a mesa de acordo com a situação dos seus companheiros, né, na missão, para ver quem que está com muito hard knock, por exemplo. Uma coisa que todos os personagens fazem, todos eles possuem um Lucky Charm, né, que você está vendo aqui, o trio de 4 folhas e um cenário. Então, se eu estou jogando com esse cara, eu falo, beleza, minha ação, não vou jogar uma carta para colaborar com a missão, mas vou jogar o meu Lucky Charm. Então, esse símbolo que aparece, ele não é mais contado na missão, ok? E quando você sai da missão, todos os símbolos que você tem na sua área de jogo que possam, né, influenciar o resultado lá da mesma, para o bem ou para o mal, eles são desconsiderados também.
E aí depois todo mundo passa, você vai virar, né, os tokenzinhos de café e todos eles têm um direcionamentozinho. Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele vai 2 vezes para o jogador à minha direita, ok? Se algum jogador ficar com a maioria dos símbolos, ele pode usá-lo de 2 maneiras. Eliminar 2 cartas de Hard Knock, os Hard Knocks eles atrapalham muito a partida, eles são desvantagens full time, ou ele pode virar o personagem dele com o Lucky Charm pra cima de novo. O jogo é isso. Talvez eu falando não tenha ficado muito claro, né, mas o jogo é muito tranquilo de entender, mas ele é muito desafiador, muito difícil de vencer. Não difícil impossível, porque eu já consegui ganhar algumas vezes nesse jogo, tá? Ele não é o difícil impossível, mas ele é muito difícil porque ele exige uma leitura de mesa absurda. Você tem que prestar muita atenção no que cada um está jogando, no símbolo que cada um pode ter na sua frente, em tudo que está no campo de batalha. Você não pode vacilar. Se vacilou, a chance de perder é gigantesca. A expansão, At Your Orders, o que ela traz de novo? Ela traz as cartas muito legais de missão, elas dão uma cara nova ao jogo. Então todas elas vêm com uma missãozinha. O legal das missões é o seguinte, por exemplo isso aqui, ó, imune, né? This mission cannot fail because whistles, né? Essa missão não pode falhar por conta de apitos. E ela mostra o número de jogadores e tal, e o número de cartas que você tem que sobrepor. É legal que as missões elas podem ou dificultar o jogo ou deixar ele mais fácil, na devida medida. E ele também traz o modo solo para você jogar. Tá? Só que o modo solo, ele tira algumas coisinhas e você vai ter tokenzinhos de café especiais. Cadê? Eu não vou achar, não adianta. Eu ia mostrar aqui, mas não vou achar. Tá? Uma outra coisa também, né, que é esse aqui, fazer um speech, né, fazer um discurso, que eu não falei, é assim, um jogador, né, todos eles em algum momento vão ter essa capacidade do discurso, vai ser um líder da partida. Então quando você for o líder, você pode escolher um dos ícones que vão fazer a missão falhar para ele não ter efeito. Cara, é incrível como um joguinho de cartas, uma coisa tão simples, pode ser tão bem feito e bem planejado. Assim, ó, nota 10 para os designers desse jogo e a arte dele, que, meu, é um show à parte. Até o fundo da caixa tem uma arte muito legal de ver, vou deixar um pouquinho parado para vocês verem. Ele tem uma característica que não é boa, né, meio triste, mas é fato, aconteceu, que ele foi feito por um dos autores daquele jornal francês que teve os atentados lá, do Islã, a galera foi lá e matou, da Al-Qaeda, enfim, eu não lembro, não vou entrar em detalhes porque eu posso até falando besteira. Tá, uma pena por ter perdido um artista tão capacitado e pelo que aconteceu na época, mas enfim, isso é outro assunto. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Se você gostou desse jogo, infelizmente ele não existe no Brasil, que é uma pena, porque ele é um jogo extremamente simples. Sabe, até hoje eu não entendo por que esse jogo não saiu, porque ele tem uma legião de fãs fiéis. Quem conhece esse jogo, adora ele. Esse é um jogo que ele não sai da minha coleção, cara. E na minha coleção de pequenos ele vai ficar aqui forever and eves, tá? Se você gostou do jogo, aconselho você a dar uma arriscadinha, né, em algumas lojas aí virtuais, talvez alguém tenha, ou nos classificados da Ludopédia, que volta e meia aparecem, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.